Bora vencer os nossos medos. Ainda dá tempo nesse último bloco, junto com o Geilson Santana, explicando pra gente a diferença entre medo, fobias, como você pode vencer traumas também. Vale a pena você participar então, mas agora a gente fica por dentro dessa boa notícia na curiosidade do dia de hoje. Em São Petersburgo, a principal empresa de biotecnologia russa apresentou a mais recente pesquisa, um remédio contra o câncer, que, segundo os testes iniciais, é mais eficaz na luta contra a doença do que os remédios usados atualmente. O novo medicamento foi preparado para testes clínicos com pacientes com câncer de todo o mundo. E, de acordo com os pesquisadores, o tratamento pode entrar no mercado em 1 ou 2 anos. Uma excelente notícia, Solange. Excelente, amei. Aliás, tem gente aqui com diagnóstico de câncer com medo de morrer também, né? Mas vamos atender uma querida que está na linha. Edna, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. A gente ama quando vocês participam. Boa tarde. Obrigada, viu? Obrigada, minha linda. Tá. Fica à vontade. Tá. Eu já faz muito tempo que eu tirei carta, tem uns 26 anos. E sei tudo, já fiz várias aulas e tenho pavor de dirigir, não consigo dirigir. Edna, eu não sei se é uma boa ou uma péssima notícia, mas a gente estava comentando no intervalo isso, minha linda. Você não é a única, não. Muita gente com medo de dirigir, doutor. Sim, é muito comum. É um dos tipos de fobia, na verdade, mais comuns. É o medo do trânsito, o medo de dirigir. E geralmente isso está associado a pensamentos muito catastróficos, sobrevalorizados. Por exemplo, um medo muito grande de acidente ou de acontecer alguma coisa e a pessoa não saber o que fazer numa situação em que estiver no meio de um trânsito, se o carro pifar. Então, na verdade, uma das coisas que a gente precisa é explorar esses pensamentos, pensamentos distorcidos e que geram ainda mais ansiedade. Então, nós falamos sobre as técnicas de relaxamento, de respiração, o enfrentamento e, além disso, explorar esses pensamentos distorcidos. Não valorizar pensamento que gera ansiedade, que cause ainda mais angústia. Isso daí é uma dica, aproveitando a pergunta excelente da nossa querida doutora. Como é que a gente orienta, me veio aqui na cabeça, pais, que muitas vezes colocam medo na cabeça dos filhos. Ah, você vai chegar tarde, tem muito assalto. A gente entende que a vida de hoje geralmente traz essa imagem. Mas como é que a gente evita que isso passe para os filhos, por exemplo? Na verdade, nós precisamos filtrar as informações que deixamos chegar até as nossas crianças. A gente tem que ter uma ideia da capacidade da criança de entender o que está se passando, o que se está passando e de absorver, de metabolizar essas informações. Então, os pais, quando fazem isso, têm uma boa intenção, é de tentar proteger o filho. Mas, na verdade, pode estar acontecendo o oposto, da criança ficar traumatizada, fica uma criança insegura, com muito medo. Criança, na verdade, precisa aprender a explorar o mundo. A gente não tem que inibir isso, a gente tem que estimular, que explore, que se aventure, mas com precauções, obviamente, com cuidado. Exatamente. Então, todo cuidado é pouco, a maneira como você está falando com os filhos, né, Luquinha? Beijos, Érica, Jair de Caraguá, o Isanir também, Terezinha, Rita de Taubaté, Zé Walter. E a Neide está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Neide. Qual é o seu medo, Neide? Boa tarde. Oi, linda. Diz aí pra gente, minha querida, você tem medo do quê? Então, eu tinha muito medo de andar de avião, mas eu já superei enfrentando. Só que meu problema agora é quando eu vou fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico, que eu tenho que tomar anestesia, que eu preciso de sedação, eu entro em pânico. Eu fico em pânico dias antes, pensando que eu vou dormir. E eu não suporto dormir. Eu tenho que fazer qualquer procedimento acordada, para eu me sentir bem. E como é que é seu sono no dia a dia? Como é que você descansa? O meu sono é muito assim, eu acordo muito durante a noite. Entendi. E aí, doutor? Então, o ideal é a gente entender o porquê desse medo de dormir. Talvez ela se sinta muito vulnerável nessa situação e isso faz com que a tensão fique muito exacerbada. Então, acho que o primeiro passo é entender de onde vem esse medo, quais são os pensamentos relacionados, quais são os temores. E se preparar, conversar com o médico, conversar com o anestesista, para que ele explique o procedimento, explique tudo que vai se transcorrer ao longo do processo cirúrgico. Assim você consegue se capacitar, se preparar para lidar com essa situação.
Olha só, tudo tem uma saída, é a maneira como a gente encara, né, para poder resolver e achar essa saída. A gente tem um depoimento, né, Luquinha? Pois é, vamos entender um pouquinho do coração, da mente de quem tem medo. Vamos entendê-la. Eu tinha essas crises, principalmente quando eu estava andando de metrô. Mas não o fato de andar de metrô, e sim o fato de pegar o metrô. Então eu tinha fobia de, tipo assim, cair na linha do metrô e morrer. Eu tinha fobia também de dormir sozinha e passar mal à noite. Assim, eu tava dormindo e passar mal, simplesmente. Quando eu tava com outras pessoas, até que as coisas eram melhores, assim. Mas quando eu tava sozinha, eu tinha fobia de ficar sozinha, eu tinha fobia de me encontrar numa situação ruim e não ter ninguém para me socorrer. Esse era um dos meus maiores problemas, assim, em relação à fobia. É interessante porque a Mari comenta o mesmo aqui. Ela tem medo de ficar em lugar fechado, seja com muita gente e até mesmo sozinha. Ela tem medo. Aqui tem gente com medo de tumulto também, isso daí, Luquinha. Sim. São situações de medo muito comum, de pavor, de fobia muito comuns. Seja a agorafobia, que é o medo de estar em espaço público, fora de casa, seja no meio de pessoas, de multidões, e também a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados. Então é preciso entender o que é que especificamente a pessoa tem medo. Tem medo de passar mal? O que é que acontece para a gente poder lidar com esses pensamentos distorcidos? Fazer respiração, relaxamento, enfrentar. As dicas não são nada muito complexas, não são dicas básicas. É porque na hora a gente se esquece de colocar em prática. Então a gente precisa treinar essas estratégias. Então monitora os pensamentos, tem confiança, enfrenta, respira e relaxa. Tá, doutora, a gente só tem um minutinho. Essa querida que nós vimos no depoimento, ela disse que estava indo para a casa de um amigo, né? E aí ela passou mal. E tem um querido aqui dizendo que ele também tem muito problema com medo de assalto. Ele está aí. Como é que a gente lida com esse medo? Consegue viver, consegue sair, enfim? Essa é uma questão cada vez mais comum. De fato, a violência está aí, nós estamos expostos. Mas precisamos, antes de tudo, ter a confiança, manter a confiança na vida, manter a confiança em Deus, de que tudo vai dar certo. Não podemos nos expor a perigos desnecessários, mas na vida nós corremos perigos sim. Precisamos ter ciência, consciência disso e enfrentar. Se nós enfrentamos, o medo diminui. Olha só, é só enfrentar que o medo diminui. Doutor Geilson vai ter que sair de São Paulo muito mais vezes, viu? Bastante Com gente prazer. aqui. Muito obrigada pela sua participação, é sempre uma orientação muito boa, viu? Obrigada, doutor. Eu agradeço. Só aí, Verde. Bora nós, obrigado, doutor. De coração, Muito obrigado obrigado. você de casa também, Matheus e Conceição, mãe e filha assistindo a gente, tanta gente com carinho, um beijo forte para vocês. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta com as dicas do Doutor Sorriso. Ele vai estar aqui juntinho com a gente, vamos entender e saber da outra etapa aí do Quero Meu Sorriso de Volta. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop. Pega essas dicas que o doutor acabou de falar, enfrenta e vai ser feliz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica.